Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa do Top Business e hoje eu tenho uma baita empreendedora aqui nos estúdios da Top TV SC. Nossa, você quer saber quem é? Então foca aqui, não saia do nosso canal. Eu estou aqui com a Daniela Scopel nos estúdios da Top TV SC para contar toda a sua trajetória com os seus empreendimentos e também um pouquinho da vida particular dela. Você quer saber? Então não sai daí, fica sintonizada. E aí, Dani, tudo bem? Seja bem-vinda ao Top Business, nosso canal de empreendimento. Oi, tudo bem, Grazi? Um prazer, uma honra poder estar aqui falando um pouquinho sobre nossa empresa, sobre negócios. Parabéns pelo canal e obrigada pelo convite, com certeza. Nós que agradecemos a disponibilidade, você que está em casa quer participar também, manda tua mensagem, vamos combinar. E que bom que você veio, Dani, porque eu tenho certeza que todo mundo que está em casa nos acompanhando já ouviu falar do Super Scopel, né? E aí talvez já conhece Saltinho, talvez não, e você veio hoje aqui representar Saltinho, então contar um pouquinho do Super Scopel. E aí, Dani, conta pra nós como é administrar o Super Scopel em Saltinho. E não é só o Super Scopel, tem moda junto que eu sei, né? Então, Grazi, falar de Saltinho, né? Mas é muito bom poder trazer um pouco da minha cidade natal, que eu nasci, cresci, e falar sobre um pouco dos negócios que a gente administra hoje, né? Não administro sozinha, claro. Mas, então, falar de Saltinho, né? Então, falar do nosso negócio hoje, que é o Super Scopel. Então, sou proprietária do mercado Super Scopel, também do Scopel Modas, que atualmente administro junto com a minha irmã Juliana Scopel. Administramos atualmente o Super Scopel e o Scopel Modas, então, lá em Saltinho. Para quem está assistindo e não sabe onde fica Saltinho, de repente, né? Vamos falar do ladinho de Bom Jesus do Oeste, por ali, né? Fica lá na SC 160, entre gente. Serra Alta e Campoerê. Quem muito passa bem pela rodovia vai ver lá do seu lado esquerdo ou direito o Super Scopel, uma fachada bem grande. Então, é ali que eu me escondo, é ali que a gente passa passamos o maior tempo do meu dia a dia e do meu dia trabalhando na empresa que eu adoro. E para quem não conhece, temos que falar um pouquinho, né, Grazi, da história da nossa empresa, né? Como hoje, começou? Como tudo começou, sempre a gente nunca pode esquecer das raízes, né? Se a gente está onde a gente está, a gente nunca deve esquecer do passado das raízes. E eu primo muito por isso, por onde tudo começou e quem tudo começou e como que nós chegamos até onde nós estamos hoje na empresa, no Super Scopel. Então, na verdade, a nossa empresa começou há 60 anos atrás. Em 1962, o meu avô paterno, Alfredo Scopel, que veio lá de Caxias do Sul, do interior. Gaúchos italianos, né? Aquela legítima família italiana que veio imigrante, que veio a cavalo com a minha esposa, com a sua esposa, com a minha avó Rosa, né? E os seus irmãos. Então, eu tenho uma admiração muito grande pelo meu avô, pelo espírito empreendedor dele, com certeza, né? Pela coragem de vir, né? De vir a cavalo há 60 anos atrás. Caramba. E se embrenhar aí no interior, né? E começar na época com a agricultura, né? Comprou um pedaço de terra, enfim, né? Começou devagarinho a trabalhar com criação de porco, de suínos, né? Foi o que se fazia na época, né? Comprava de todos ali ao redor, no interior de Saltinho, na comunidade chamada São Donato. Famosa São Donato, meu avô. Então, foi se estabelecer lá, há mais de 60 anos atrás, né? Caramba. Muito mais de 60 anos atrás. E lá ele começou a vida dele, né? Ele é minha avó, os meus tios, né? Meu pai, no caso, né? Meus tios também nasceram, alguns lá, outros foram embora. E, enfim, lá trabalharam muito, né? Foi uma vida muito humilde do começo, quando tudo começou. E aí ele fazia a safra de porco, né? Que falava, né? Iam tocando porco até São Lourenço do Oeste. Era o que ele começou. Comprava de todos, ia tocando a cavalo, a pé, por tantos dias levavam para chegar até em São Lourenço do Oeste. Então, esse foi o primeiro comércio, foi o espírito empreendedor do meu avô, que começou a ir lá. Então, levava até São Lourenço do Oeste. E lá vendia, então, os suínos lá em São Lourenço do Oeste. Na época tinha uma empresa chamada Francisco Libardoni, que era um dos maiores lá em São Lourenço do Oeste, uma empresa grande. E ele começou a empreender, vender para ele. E aí essa pessoa, o seu Francisco Libardoni, fez uma proposta para ele para abrir um negócio em sociedade ali no interior.
ali em Saltinho, que na época não era nem município, era um interior. Então, isso há 60 anos atrás. E ele teve a coragem, então, de abrir um pequeno negócio, uma venda, né? Um armazém, um armazém, como costumavam utilizar essa palavra? Um armazém, então, né, Grazi, foi como tudo começou. Meu avô, então, veio para Saltinho, que hoje é o município, há 60 anos atrás, e começou com um pequeno armazém, ele e a minha avó, e foram se passando os anos, né? Então, ali trabalharam meus tios, né? O meu pai, o meu tio Darcy, né? Então, muitos anos, né? Trabalharam muito com cereais, venda e compra de cereais, de grãos, né? Tiveram uma grande empresa a comercial Saltinho na época, o Escopel, né? Então, só conheci pelo Escopel. E, então, ali foi crescendo, né? Tudo aconteceu desta forma. E aí, meu pai saiu estudar fora, foi para São Lourenço do Oeste, coincidentemente voltou a São Lourenço estudar e lá conheceu a minha mãe, a Nilce Botega, que tinha 14 anos na época e o sonho dela era ter um comércio. A minha mãe é uma pessoa muito empreendedora, assim, tudo que a gente sabe sobre comércio, então nós, como filhas, né, devemos a ela pelo empreendedorismo que ela sempre teve. E lá eles se conheceram, casaram e ela veio para Saltinho, então morar com o meu pai. E na época trabalhavam todos juntos, né? Meus avós, meus tios também trabalhavam juntos, né? Era uma sociedade do meu tio Darcy, né? Juntos trabalharam e foram crescendo, foram empreendendo, né? Somos em 3 irmãs, eu sou a mais velha, falar um pouquinho da família, sim, né? Isso. Eu sou a mais velha, tenho minha irmã Juliana do meio e minha irmã Giovana mais nova. Qual que administra a loja de modas? É a Juliana. A Juliana, minha irmã do meio. Falo de minha irmã do meio, né? E a Giovana é veterinária, então tem a agropecuária. Olha só. Uhum. Então... todas empreendem, resumindo, né? Então, isso tá na veia, tá na veia, né? Tá no sangue. Tá no sangue, né, Grazi? Comércio. Porque, de certo modo, a gente foi criada assim, né? Então, nós crescemos atrás de um balcão. Sempre digo, a minha mãe, quando nós nem caminhava, já colocava nós... Todo mundo para trabalhar. Todo mundo para trabalhar. Vamos lá. Todo mundo ajudava na loja de alguma forma, né? Então, a gente cresceu isso, né? Cresceu vendo o empreendedorismo na família, o empreendedorismo do meu pai, da minha mãe. E a gente cresceu desta forma e foi aprendendo a gostar disso e a gente não sabia fazer outra coisa que não fosse o comércio, né? Então, aí foi, na época, eu era adolescente, né? Em Saltinho não tinha ainda ensino médio, né? E aí eu queria ser rebelde, né? Você era rebelde, então. Então, eu queria conhecer, né? Queria conhecer o mundo, né? Com, sei lá, 13, 14 anos, eu acho. Eu não queria ficar estudando ali, eu queria conhecer o mundo, queria conhecer outras coisas, outras possibilidades, aprender coisas novas. Então, o meu pai não queria na época, me lembro aquele medo de pai, né, filha mais velha. Mas imagina, 13 anos, muito jovem. Não queria, enfim, queria que eu ficasse ali, mas de certo modo eu acabei indo embora, morei com a minha avó, fui morar numa cidade maior, aí estudei fora, morei com a minha avó materna, também em São Lourenço do Oeste, veja só como a cidade sempre nos ligada, né? Morei lá com a minha avó. É grande São Lourenço do Oeste? São Lourenço, não conheço. Hoje é um grande centro, né? Hoje é um centro. Não conheço ainda. Né, industrial muito grande, né? E por que não investir em São Lourenço e sim em Saltinho? Então, é uma pergunta que sempre ficou, né? Sempre ficou. Todos tiveram oportunidades, tanto que vocês têm empreendimentos hoje em Saltinho, mas decidiram ficar ali, né? Pois é, de certo modo hoje nós nos perguntamos, eu e minhas irmãs e minha mãe, né? O porquê, né? Que a cidade... Por que Saltinho é uma pequena cidade, né? Pois é, então uma essa diferença, cidade, né, para São Lourenço? Com 3 mil habitantes, né? Hoje 3, 4 mil habitantes Saltinho, né? Por que permanecer em Saltinho, né? Então sempre ficou essa pergunta. Eu acho que as raízes sempre nos deixaram, né? As raízes... o fato do meu avô ter começado a empresa ali, né? E os meus pais terem dado continuidade. Hoje, então, nós estamos na 3ª geração, né? Meu pai deu continuidade. Na época, então, eles rescindiram a sociedade, né? Meu tio acabou fazendo outros negócios. Então, ficou na empresa o meu pai e a minha mãe, empreendendo, né? Com o supermercado, na época.
Quem conheceu o Super Escopel, era uma bodega com o chão assim de madeira, né? A gente passava cera no chão, me lembro muito bem quando era criança, né? Todo mundo no final do dia levantava tudo e limpava, passava cera naquele soalho de madeira, né? Enfim, meu pai e minha mãe, né? Continuaram os negócios, né? No comércio ali com o armazém, que na época vendia-se de tudo, né? Desde medicamento veterinário até medicamento humano, porque não tinha farmácia. Sim. A minha mãe, de certo modo, era uma farmacêutica também, receitava medicamentos. Já medicava todo mundo lá, todos os saltinhenses estão medicados. Todos os saltinhenses já tomaram o remédio da Dona Nilce, ou a Dona Rosa, minha avó, né, na época, receitou o remedinho, que é o que tinha ali em Saltinho, não tinha outra opção, então era estrada de chão na época. E a empresa foi crescendo, né, de certo modo, por mais que o meu tio acabou ficando com a compra de cereais, os meus pais com o mercado, e a empresa foi crescendo, devagarinho o município foi crescendo, né. Dani, então, tantos anos investindo em Saltinho, né, você acredita no potencial da cidade, você tem toda a tua família ali. Quando surgiu a Fazenda Escopel, onde inclusive eu já estive presente em rodeio na Fazenda Escopel, quero saber que história é essa? Então, o meu pai, bom, deixa eu falar o porquê que foi crescendo a Fazenda Escopel, né? Então, Grazi, eu saí, né? Fui estudar, estudei fora, e a minha vontade sempre foi empreender, né? Sempre foi estudar, fazer algo a mais diferenciado, e eu não sabia o que fazer, né? O meu coração sempre dizia que eu adoro comércio, né? O comércio, o empreendedorismo está na minha veia, mas eu queria tentar algo diferente, aquela coisa de saber mais, fazer algo diferente. E eu me formei em Direito, morei em Caxias do Sul, fiz a minha faculdade lá, mas durante a faculdade eu sempre trabalhei no comércio, trabalhei direcionado ao comercial, trabalhei numa empresa enquanto eu fazia faculdade, né? Meus pais sempre me ensinaram que a gente tinha que se virar sozinho financeiramente, né? Então, graças a Deus, sempre me virei, né? Saí de casa, mas meus pais sempre me ensinaram a ser ética em tudo, né? Que eu fizesse, fazer o melhor de mim em tudo que eu desse, em qualquer situação, em qualquer lugar que eu estivesse. Então, eu saí, morei em Caxias do Sul, trabalhei durante toda a minha faculdade, trabalhava o dia inteiro numa empresa, estudava à noite. E quando eu fui fazer Direito, eu estava no terceiro ano, no segundo ano de Direito, e eu cheguei à conclusão de que eu não queria advogar, de que o Direito não era aquilo que eu queria para a minha profissão, né, pessoalmente. Mas eu continuei fazendo a faculdade, enfim, né. Já que estamos, vamos terminar. Estava feliz trabalhando, né, estava produzindo, que é o que eu gostava de fazer, e vamos terminar, vamos aprender com o Direito, né, sei que algo eu vou aprender com isso. E aí me formei e foi um divisor de águas, né? Depois que eu me formei, se eu voltaria para Saltinho, né? Foi um momento que as minhas irmãs saíram para estudar também, fazer faculdade. E naquele momento a minha família, de certo modo, precisava de mim de volta, né? A minha mãe... Uns estavam saindo, outros tinham que retornar. Outros tinham que retornar. Então, era uma vontade minha, de certo modo, mas também uma necessidade, né? Que a minha mãe sentia naquele momento. Eles estavam só meu pai e minha mãe na empresa, minhas irmãs sempre trabalharam na empresa também. Então, muitas pessoas passaram pelo Super Escopel hoje, né? Meus tios também ajudaram, tenho primos que trabalharam. Então, muitas pessoas bem hoje... familiar. Bem familiar, é uma empresa muito familiar. Então, muitas pessoas contribuíram para que hoje é o Super Escopel. E principalmente a Dona Nilce, que sempre foi uma guerreira, né? Sempre foi uma empreendedora nata que puxou, né, o carreiro de tudo isso e a gente foi indo. Então, Grazi, voltando, já vou voltar lá na tua pergunta, o porquê da Fazenda Escopel, né? E o meu pai sempre teve vontade de ir pro agrícola, pro agro, né? Ele sempre gostou disso, por mais que ele tenha se formado em contabilidade, o seu Dirceu sempre gostou do agro, né? Então, o coração dele batia por isso. E minha mãe dizia, vai, né? Minha mãe sempre dizia, aqui então... a loja você gosta, mas o que bate o teu coração é o agro. E aí eles começaram a empreender, então, né, adquirir terras, e meu pai, né, investir no gado, empreender, e aquilo satisfazia ele, né. Então, quando eu voltei para casa, meu pai começou a sair mais do mercado, e eu e minha mãe, mas minha irmã também, minha irmã Juliana também fez a administração de empresa,
Então nós começamos a tocar no negócio e o meu pai investiu mais na Fazenda Escopel, que hoje então você conhece, a famosa dos rodeios. É isso aí. Você conhece, né, Grazi? O meu pai também adora o que ele faz, né? Investiram então em suínos também, meus cunhados também trabalham junto. Então a gente é uma empresa familiar, mas a gente procura se respeitar muito, né? No que cada um gosta de fazer e o que faz melhor. E a gente torce que Deus nos abençoe, que a gente continue sempre, né, empreendendo em família, né? É para isso que a gente trabalha sempre e conversa muito a respeito, né? Que Deus nos permita que a gente continue sempre empreendendo em família e todos, né, pensando nos seus objetivos particulares, mas também no coletivo. No coletivo, né? Dani, quantos colaboradores o Super Escopel tem hoje? O Super Escopel, hoje nós somos em 24 colaboradores, né? Escopel Moda são em 3 colaboradores, mais a minha irmã que trabalha diretamente lá. O Super Escopel virou Super Escopel, né, Grazi? Quando eu voltei, então, que eu me formei e voltei para Saltinho, né? E empreender em Saltinho, de novo, empreender em Saltinho. Por quê? Por que empreender em Saltinho? Eu acho que a gente sempre foi muito, assim, raiz, né? E nós sempre acreditamos, por isso que eu digo, empreender não tem a ver com o lugar que você mora, não tem a ver com a cidade, o tamanho da cidade que você mora, mas tem a ver com o tamanho das ideias que você tem. Essa frase me veio do EN23, né, Grazi? Essa frase marcou. Essa frase me marcou muito e eu fiquei com ela, que ela tem muito a ver comigo, tem muito a ver conosco, com a nossa empresa, que não tem a ver com a cidade que você mora, o tamanho da cidade, mas tem que ver com as ideias. Então, quando eu me formei e voltei para Saltinho, né? Eu me lembro que falei muito para minha mãe, nós temos que melhorar, temos que ampliar, porque inovar. Saltinho, na época, fazem 15 anos atrás, na época Saltinho estava com 16 anos, não me lembro, de emancipação, e na época existia o projeto de se passar asfalto por Saltinho. Então a gente nunca deixou de acreditar no nosso município, nos nossos clientes, nas pessoas que moram ali e que Saltinho merecia ter uma empresa maior, um supermercado, né? Então eu sonhava, não, nós temos que ter um supermercado, mãe, com gôndolas, com carrinhos para os clientes fazer compras, né? Então eu sempre acreditei que a gente poderia fazer maior. Sempre pensei, Grazi, pensar grande, né? Por isso que eu digo, quem quer empreender tem que pensar grande. Você nunca pode pensar pequeno, por mais que a tua dificuldade financeiras existem, né? Sim, elas sempre vão existir. Elas sempre vão existir. Porque você sempre quer crescer, você quer mais, né? Então... Exatamente. E aí a gente vai em busca de recursos, né? De recursos financeiros, vai em busca dos bancos, né? É isso aí. Então, que nos auxiliam. Na época financiamos, então eu disse, temos que fazer o Super Escopel. Eu falava para minha mãe, para minhas irmãs, temos que dar um nome novo para a empresa, um nome mais moderno, né? Então saímos da Comercial Saltinho e fomos para o Super Escopel. Você sentiu sempre, Dani, valorizada pelo lugar? Você teve esse apoio? Porque assim... claro, tem toda uma história, uma bagagem, mas existem muitas empresas que acabam se instalando no município que por vezes têm dificuldades de apoio, de ajuda. Você sentiu essa dificuldade em algum momento para algo que você, não, o município poderia me dar esse suporte e eu não tenho? Olha, eu nunca contei com isso. Eu nunca contei que o município precisa me dar apoio, né? Que o município precisa me ajudar nisso, né? Eu nunca contei com isso e nunca esperei isso, né? Então, a gente foi atrás de recursos financeiros. Na época, existiam financiamentos muito bons para empresas de pequeno porte em municípios pequenos. Isso há 15 anos atrás, né? Existiam financiamentos que, na época... com juros menores para empresas, né? Com subsídios menores para empresas. Hoje nós temos subsídios muito difíceis para varejo, né? Que é o nosso ramo de atividade. Então, o varejo hoje tem dificuldades muito grandes para buscar subsídios para investir, né? As taxas de subsídio são muito altas no varejo, né? Talvez para busca de equipamentos, indústria, talvez também ainda é muito difícil, né? Então,
nós temos que arregaçar as mangas e bora lá trabalhar para pagar as contas e investir. Então, eu nunca esperei que ninguém viesse ou o município viesse me oferecer algo para a gente empreender. Muito pelo contrário, a gente buscou, então, e construímos um mercado novo na época, né? Junto com a minha família, com as minhas irmãs, enfim, todos, né? Sempre buscamos, acreditamos que Saltinho merecia um mercado grande, que os nossos clientes mereciam algo melhor e que ia dar certo. Eu nunca pensei que não ia dar certo, né? Um açougue em Saltinho, no município de pequeno porte. Me lembro até hoje, como assim um açougue com inspeção, vender carne no município pequeno, que todo mundo abate, enfim. Não vai dar certo, né? Por que não vai dar certo? Nós temos clientes que têm potencial e temos clientes que merecem esse investimento. Eu sempre pensei desta forma. Então, a gente foi empreendendo e construímos um mercado hoje, um supermercado, que atende, né, Grazi, municípios. A gente tem orgulho de dizer que nós temos um supermercado em Saltinho, uma cidade de 3 mil habitantes, que tem potencial para atender, né, municípios de toda a região, atende clientes de Bom Jesus do Oeste, Serra Alta, de Santa Terezinha do Progresso, de Camporeira do Interior. Então, nós temos orgulho de ter um supermercado hoje numa cidade como Saltinho, que eu poderia estar investindo em outros municípios, né, mas a gente investiu em Saltinho, acreditou em Saltinho, e o município foi crescendo, né? Na época vendia-se de tudo no supermercado, do agrícola, do veterinário, nós tínhamos a loja de roupa, tudo junto, vendia comida, roupa, e a gente foi sentindo, né? Eu e a Juliana, com o passar do tempo, que a gente deveria mudar, né? Deveríamos tirar a loja de roupa de dentro do mercado e ter um espaço próprio, melhorado, para atender melhor o cliente, mais confortável, porque você vai sentindo o mercado e a necessidade do cliente, né? Então, o que é empreender? Você sentia a necessidade do mercado. Então, a necessidade do mercado, a gente sentia que os nossos clientes mereciam um espaço diferenciado se a gente quisesse continuar vendendo moda, vendendo roupa. Então, nós criamos um outro espaço, investimos numa loja nova, moderna, com um espaço maior, e aí criamos, então, o Escopel Modas, que fica bem na frente do Super Escopel, na esquina. Quem passa por Saltinho pode nos seguir, claro, lá no Instagram, nas redes sociais. Vai conhecer um pouco da nossa loja do Escopel Modas e um pouco do Super Escopel, que fica logo na frente, né? Então, a gente está sempre buscando a necessidade nova, né, Grazi? Do que o cliente busca, do que ele quer de novo, de um produto novo, de um produto que o mercado está oferecendo. Eu acho que esse é a principal razão de empreender, né? Não se acomodar. E qual é o objetivo do Escopel agora, daqui para frente? O Escopel vai crescer mais? Você quer colocar mais colaboradores ali dentro? Qual que é o objetivo? O objetivo... A gente vive momentos novos, né? Então, as mudanças são cada vez mais rápidas, os desafios, as dificuldades. Hoje temos dificuldades porque todos mudaram a forma de ver a vida, né? A forma de trabalhar, né? Estamos num momento, todo mundo fala, quem tem empresa, né? De falta de pessoas, né? De falta de mão de obra, a gente fala. Mas é um novo momento que cada um está revendo a sua forma de viver, né? Então, nem todos têm propósitos iguais ao da gente. Então, hoje, dentro do Super Escopel, nós somos em 24 pessoas, mas a gente sente que buscar pessoas, a falta de mão de obra, claro, mas nós temos que buscar pessoas, colaboradores na nossa empresa que tenham o mesmo propósito que a gente, o mesmo propósito que a empresa tem. Aí a gente vai ter colaboradores satisfeitos. Sempre falo, né? Talvez hoje tenho colaboradores que pensam, não é o emprego do meu sonho, não é aqui que eu quero crescer, não é aqui não é isso que eu quis para minha vida, não é isso que eu quero. Mas eu sempre falo, enquanto eles estiverem lá no Super Escopel, que essa seja uma ponte para eles, que a oportunidade que eles estiverem de estar dentro da empresa, de qualquer empresa, né, Grazi? Eu acho que o colaborador que está na empresa, se não é o emprego do sonho, se não é aquilo que ele sonhou para a vida dele, enquanto ele esteja dentro de uma empresa que tem propósito como a nossa, que quer continuar crescendo, que quer continuar investindo, que ali ele faça o melhor dele, que ele aprenda, né? Exatamente. Nós temos tantos colaboradores que passaram Deixa ao longo... sua marca.
ao longo da empresa, que hoje são empreendedores, que têm sua própria empresa ou que estão hoje em outros negócios que eles gostariam de estar, mas que o Super Scopel foi a ponte, que ali foi a ponte para eles e que eles aprenderam muito na nossa empresa, né? E que a gente também aprendeu muito com as pessoas que passaram pelo Super Scopel. Então, Grazi, o que é a meta hoje? É a gente continuar inovando, né? Eu acho que temos aí uma rodovia que está saindo agora de Bom Jesus, né? Até Deus Maravilha, abençoe. né? Deus abençoe, daqui a pouco vai unir, né? Eu penso assim, esse é um novo desafio, né? É novo desafio. Teremos aí muito um caminho de uma logística nova, que de repente esse vai ser um novo propósito, né? Novos produtos, novas oportunidades que o Super Scopel vai estar tendo, né? De repente, nós sempre sonhamos em ter mais algumas filiais, né, do Super Scopel. Que venha para Bom Jesus daqui a pouco, que vá para Serra Alta, que vá para Modelo, mas que se expanda, né? Mas enfim, tudo são sonhos, né? Eu acho que a gente sempre pensou em ter os pés no chão, acima de tudo, né? Crescer com os pés no chão, devagar, mas longe. O Scopel Modas também. Então, acho que essa é a nossa meta. E devagar, com os pés no chão, não meter os pés pelas mãos, como fala, né? Sim. Mas estar empreendendo em Saltinho, né? Muito bom ouvir falar né, de toda a trajetória. E eu sei, Dani, que você foi secretária de administração, verdade? Então, também tive essa experiência. Conta para nós, então, essa experiência brevemente aqui para nós. Acho que já estamos encaminhando o final aí do nosso programa, né? E aí tu conta brevemente para nós como foi essa experiência e o que te trouxe aí de conhecimento para você utilizar no teu empreendimento. Eu sempre fui muito curiosa, né, Grazi? Sempre fui muito curiosa por conhecer mais, conhecer algo diferente. E aí, quando eu voltei para Saltinho, estávamos em plena construção do mercado, e aí surgiu o convite do prefeito na época, do Deonir Ferronato. Nós somos amigos até hoje, assim, agradeço muito pela oportunidade, né, que ele me deu e o convite que ele me fez na época de assumir a Secretaria de Administração, enquanto ele foi prefeito. E foi um desafio, né? Eu disse, nossa, o que é que eu vou fazer numa prefeitura que eu não entendo nada de administração pública, né? Mas eu entendia de administração privada. E quando eu atendi o convite dele, aceitei o convite, eu pensei, quero entender como funciona, né, a administração pública, era curiosa por saber e também por levar a minha contribuição. Porque por mais que era um órgão público, eu sempre levei o meu conhecimento de empresa privada. Eu achava que eu tinha que levar todo aquele meu conhecimento e a gestão de negócio de empresa privada para o público. E na época eu acho que fomos bem sucedidos, né? Acho que eu trabalhei 6 anos como secretária de administração. Posso dizer que fizemos um bom trabalho, né? Ninguém faz nada sozinho, é uma equipe que você constrói, que faz junto, né? Nunca, nem numa empresa você faz nada sozinho, você tem que ter uma equipe que vá contigo e que acredite e que trabalhe junto para crescer. Então, na época, acredito que fizemos um bom trabalho, foi muito positivo, tive uma experiência na administração pública, mas a empresa falou mais alto, né? Tive que sair, então eu, por opção minha, acabei saindo da prefeitura e voltei para nossa empresa, mas foi uma experiência. Não voltaria novamente para a administração pública de forma alguma, porque tenho meu negócio hoje, né? Mas agradeço as pessoas que estiveram comigo na época e que me deram essa oportunidade de conhecer também um pouquinho sobre a administração pública e assim, me sinto lisonjeada, Grazi, de poder ter colaborado com o Saltinho, né? Muitas coisas aconteceram, muitas coisas a gente fez por Saltinho e acho que o maior propósito meu na época era contribuir para a nossa cidade, né? É que eu pudesse deixar uma marca e pudesse deixar algo positivo em crescer, empreender, levar a emprego, né? Levar melhorias, né? Então, acho que era um dos maiores objetivos, era esse, e a gente conseguiu fazer. Hoje você está como distrital da CDL, né? Nesse meio tempo aí, nessa vontade, Grazi, eu sempre fui uma palavra para mim compartilhar o meu conhecimento, compartilhar com as pessoas o que eu sei, com os meus colaboradores, com os meus amigos, né, com as minhas amigas, poder compartilhar o que eu sei e poder inspirar e poder trazer pessoas para que não tenham medo e que tenham coragem de empreender e dizer eu posso, eu consigo, sempre fez parte da minha personalidade.
E nesse aspecto, na época, nós temos o CDL em Saltinho, fui presidente do CDL também por 3 anos, né? Então, também sempre fomos muito inquietos em querer trazer mais, em poder capacitar as empresas. Saltinho merece, as nossas empresas têm potencial e merece que alguém puxe à frente, né? Porque para você liderar a empresa e liderar qualquer entidade que você tenha, você tem que ter coragem. E alguém tem que puxar, pegar o bastão e correr. Daqui a pouco você passa o bastão para outra pessoa para continuar. Mas não tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E aí hoje estou como distrital das CDLs aqui dos 6 municípios. E o nosso desafio continua, né, Grazi? Juntas. Isso aí, até que chega o próximo para pegar o bastão. Até que chega o próximo. Enquanto isso, vamos lá, né? Bastão quente, né? Não dá para parar. Aí. Dani, eu sou muito grata por você ter vindo ao nosso programa, ter conhecido os estúdios da Top TV. Obrigada a você que está em casa. Espero que você curta, compartilhe com seus amigos hoje nosso programa especial com a Daniela Scopel, contando um pouco da sua trajetória de empreendedorismo, que não é pouca informação, né? Então, Dani, obrigada mesmo, tá? Pela tua disponibilidade, por vir até aqui. Somos gratos. Grazi, eu que agradeço pela oportunidade, né? Falar novamente, quem ainda não conhece Super Scopel, Scopel Modas. Vou deixar meu comercial, né, Grazi? É isso aí, aproveita. Siga nós no Instagram, o Super Scopel e o Scopel Modas, e tem oportunidade. Quem passar por Saltinho, pare lá, mande me chamar para nós tomar um cafezinho e trocar umas ideias. Isso aí. Obrigada a você e até o próximo Top Business.